Já pensou ter a sua CNH suspensa ou cassada indevidamente por erros do Detran? Pois é, essa situação ocorre diariamente com muitos motoristas, impedindo-os de trabalhar, de poder se deslocar, de passear ou mesmo viajar. Acontece que essa situação tem solução. Muitos erros como esses geram danos morais, em alguns casos, danos materiais. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós falaremos a respeito de uma situação que infelizmente é muito comum no Brasil, que são as irregularidades cometidas pelo Detran ao suspender ou cassar motoristas indevidamente. Eu me chamo Rodrigo Guerin, sou advogado de trânsito há mais de 7 anos e ajudo motoristas a cancelarem autos de infração irregulares, processos de suspensão e cassação ilegais, bem como ajudo motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito. Hoje nós falaremos aqui a respeito desses dois tipos de danos e como você, motorista, pode fazer para reivindicar os seus direitos e assim não ficar desamparado. Os erros no prontuário cometidos pelo Detran são os mais diversos, desde o lançamento de infrações que nunca aconteceram até a confusão de infrações cometidas por terceiros, impedimento de transferência de veículo sem que haja qualquer tipo de restrição e até mesmo impedimento de motoristas de dirigirem, com a atribuição de responsabilidade por infrações que não deveriam estar computadas nessa habilitação. Muitas vezes até mesmo suspendendo ou cassando motoristas profissionais, motoristas que utilizam o veículo diariamente e que, sem o seu meio de sustento, acabam tendo prejuízos irreparáveis. O lado bom é que a Justiça já previu casos como esse na legislação, na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, no Código Civil e também nos entendimentos jurisprudenciais, ou seja, nas decisões prolatadas pelos tribunais de justiça. Diante desses erros, a pergunta que fica é: quem é o responsável? E como é que eu faço para requerer os meus direitos? Bem, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal prevê que a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, ou seja, não se afere culpa em erros cujos resultados decorreram de falhas do Estado. Em outras palavras, você não precisa provar que o Estado está certo ou não, nem ele precisa demonstrar que você está errado. Trata-se da teoria do risco administrativo, que prevê que a administração pública, representada pelos entes administrativos, municípios, estados, União e também a todos os entes que fazem parte da administração, como autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, enfim, todos aqueles que pertencem à administração respondam de forma objetiva. Aqui incluído o Detran. Haja vista que, ao menos na maior parte do Brasil, o Detran possui personalidade jurídica, isto é, possui um CNPJ e pode ser responsabilizado. Salvo raras exceções, o Detran é representado pelo Estado, tratando-se de um órgão administrativo. Nesse caso, quem responde é o próprio Estado da Federação. Mas afinal, o que é o dano moral? Bem, o dano moral pode ser dito como sendo um dano extrapatrimonial, ou seja, aquilo que você não verifica de pronto que possa ser quantificável, como por exemplo, esse iPad. Se eu derrubá-lo no chão, ele tem exatamente um preço que pode ser ressarcido, um valor exato, líquido e certo. O dano moral é diferente. Aqui nós estamos tratando de direitos como a intimidade, a privacidade, o direito de ir e vir. Enfim, são vários os direitos previstos na Constituição Federal, tidos como direitos fundamentais que, se forem violados, podem sim ser objetos de reparação por danos morais. Em poucas palavras, o dano moral pode ser resumido então como um sofrimento psicológico, um constrangimento, uma dor mental, algo que afeta a intimidade do ser humano. A jurisprudência do STJ e também de vários tribunais estaduais é muito clara ao enunciar que, quando o motorista é suspenso ou cassado indevidamente, ficando impedido de dirigir, isso gera danos morais, independente da necessidade de comprovação
se esse motorista de fato necessitava da habilitação, se tratava de motorista profissional. Essas são questões que podem majorar o valor dos danos morais, ou seja, elevar a quantidade do dano. Situação diversa acontece quando você, motorista, recebe a atribuição de pontos indevidos na sua habilitação sem que isso gere maiores repercussões, como a suspensão da sua habilitação. Nesse caso, é necessário comprovar qual foi o prejuízo que você teve, se isso teve alguma repercussão no seu trabalho, se por algum motivo a sua índole foi questionada ou se você correu o risco até mesmo de ser mandado embora da empresa onde trabalha. Existe ainda a possibilidade de você ser ressarcido pela perda do seu tempo útil, ou seja, pelo prejuízo que você teve em ter que ficar esquentando a cabeça, correndo atrás de resolver um problema ao qual você não deu causa. Para que nasça o dano moral seu contra o Estado ou contra o Detran, é necessário que você comprove 3 requisitos. O primeiro, o ato ilícito praticado pelo Estado ou pelo Detran. O segundo, que tenha havido de fato um dano que possa ser comprovado e quantificável. E terceiro, o nexo causal, ou seja, o liame subjetivo, a correlação entre os fatos que interligue o ato ilícito com o dano. Se você se encontra nessa situação, então é importante que você conheça qual é o procedimento para você poder fazer valer os seus direitos e poder processar o Estado. Primeira coisa que você deve fazer: tente uma solução administrativa perante o órgão que te puniu, que pode ser do Estado ou o Detran. Nesse caso, você vai estar demonstrando a sua boa-fé em estar buscando uma solução, estar correndo atrás de resolver o problema administrativamente, numa boa, sem envolver o Poder Judiciário. Isso, inclusive, é utilizado posteriormente na Justiça para eventualmente uma majoração dos seus danos morais. Se isso não surtir efeito e ser necessário ajuizar uma ação, junte toda a documentação que você tem para comprovar que houve essa falha, que houve esse dano e que o causador foi o Detran ou o Estado. Nesse caso, seria uma ação por indenização por danos morais, em que você vai requerer a produção de provas ao longo do processo. É claro, quanto mais você conseguir instruir esse processo de início, já juntando toda a documentação necessária a fazer o entendimento do juiz mais claro de que você de fato sofreu um dano, melhor. Mas você tem a opção ainda de produzir outras provas durante o curso do processo. É importante lembrar que toda ação que tramita contra um ente estatal, contra a administração pública, deve ser ajuizado no juízo da Fazenda Pública, podendo ser a vara comum, a vara da Fazenda Pública, ou no juizado especial da Fazenda Pública. Para ter sucesso em um processo como esse, você deve juntar uma documentação robusta, que de fato não deixe margem para interpretação a respeito de quem foi o causador do dano. Para isso, então, você vai juntar a seguinte documentação. Primeiro, você precisa juntar os seus documentos pessoais, como CNH, comprovante de residência, comprovante de que exerce atividade remunerada, enfim, toda a documentação que comprove a sua legitimidade. Segundo, os comprovantes dos erros, como notificação de autuação, notificação de penalidade, processo de suspensão, cassação, notificações que foram recebidas de forma extrajudicial, por e-mail, no aplicativo CNH do Brasil, todos os documentos que você tiver que comprovem o seu prejuízo. Inclusive, se você tiver sido mandado embora do trabalho onde você exerce, se você tiver sido impedido de carregar uma carga, se você tiver tido algum prejuízo, até mesmo de ordem pessoal, como não poder ir a um evento, como um casamento, alguma data especial que já estava agendada anteriormente, isso também é fundamental, porque é aí que nasce o direito, a partir da comprovação de um dano efetivo. Rodrigo, mas você não falou que o Estado responde pela sua responsabilidade objetiva? Sim, mas é necessário comprovar que houve um ato ilícito, tá certo? Apenas fazer da alegação de falha não é suficiente. E mais do que isso, quão mais robusta for a produção de provas, maior será a chance de êxito no processo e também de majoração desses valores. Em caso de você ser motorista profissional ou mesmo conseguir comprovar um dano efetivo calculável, é necessário que você também junte isso de forma muito clara, planilhada e de forma organizada, para você também eventualmente poder fazer jus a um dano material
como por exemplo os danos emergentes e lucros cessantes, sendo aqueles que você consegue efetivamente comprovar numericamente de forma líquida e certa, e nos lucros cessantes aquilo que você deixou de ganhar, aquele prejuízo que você não teria caso não tivesse sido penalizado indevidamente. Por fim, a mensagem que fica é: não aceite passivamente os erros que acontecem com você, lute pelos seus direitos, corra atrás de ter os seus prejuízos ressarcidos e só assim você terá a plena certeza de que você está fazendo o melhor, não só por si, mas também por todas as pessoas que eventualmente teriam esse direito, mas não têm coragem de requerer. Você pode ser a prova viva de que é possível sim vencer o Estado. Sem papo de heroísmo, que a gente está falando a realidade. Ninguém pode ser vítima calada sem ao menos brigar pelo que é seu por direito, tá certo? Se esse vídeo te ajudou, então eu peço que você deixe o like, você se inscreva no canal e também ative o sino das notificações para sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui, você recebê-lo instantaneamente, tá certo? Um abraço, meu amigo motorista, e até o próximo vídeo.